Eu vou só fazer uma chamada aqui para gente, para ficar gravada a presença de todos. Aqui, de acordo com a ordem aqui do folheto, Maria Rita de Holanda e Juliana Marques Cunha. Eu, Juliana, estou presente. Ah, muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Martina, desculpa, Martina Mastro Domênico. Hi, good morning, everyone. Olá. Afternoon. Patrícia Eliane. Estou aqui. Jader Esteves da Silva e Caroline Pereira. E a Mirella Mira. Ziliuto. Estou aqui, presente. Muito obrigada. Então, vamos dar início. De acordo com a programação, a primeira, Maria Rita de Holanda e Juliana Marques Cunha. Quem vai falar é a Juliana, não é isso? Que vai falar sobre, que é da Isso. Universidade Católica de Pernambuco, no Brasil. A Sara levantou a mão, Sara? Pode falar. Sara está com a mão levantada, alguma dúvida? Bom, vamos continuando então. A Juliana vai falar sobre tecnologias assistivas e políticas públicas em Pernambuco, uma análise da efetivação do direito fundamental à acessibilidade. Está com a palavra. Joia, deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Olá, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre tecnologias assistivas e políticas públicas do Estado de Pernambuco. Uma análise da efetivação do direito fundamental à acessibilidade. A pesquisa destina-se a perquirir sobre a eficácia do Plano Brasileiro de Tecnologia Assistiva na região do Nordeste, especificamente no estado de Pernambuco. A escolha da localidade se deu pelo sentimento de regionalidade das autoras que aqui residem, mas também por força dos dados que apontam a região Nordeste como o locus do maior percentual de pessoas com deficiência no Brasil. Apesar dos avanços legais, a materialização da acessibilidade ainda enfrenta obstáculos práticos e burocráticos no cotidiano das pessoas com deficiência. Mas o estado de Pernambuco parece apontar importantes avanços. Os resultados obtidos puderam subsidiar novas iniciativas no estado, quiçá na região. Conforme nós podemos verificar pelo mapa, ora apresentado no slide, desenvolvido através de da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o Nordeste conta com 10,3% da população com pessoas, de pessoas com deficiência. Tudo começou com a Convenção de Nova York sobre os Direitos Fundamentais da Pessoa com Deficiência, que foi um marco no mundo, tendo sido internalizada no Brasil por meio do Decreto número 6949 de 2009, com status constitucional. Em regulação interna, o Brasil promulgou a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, correspondente à Lei número 13.146 de 2015, que detalhou a acessibilidade enquanto direito fundamental, a qual é definida em seu artigo 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. As tecnologias assistivas, definidas na Lei Brasileira de Inclusão, constituem apenas uma face do direito fundamental à acessibilidade e destinam-se à otimização desse direito. Segundo a lei, em seu artigo 74, as tecnologias assistivas seriam os produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. O artigo 76 também alude à necessidade do poder público desenvolver um plano específico. O que foi feito? Como o plano foi implementado? Foi instituído um Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva pelo governo brasileiro, através do Decreto número 10.094, de 6 de novembro de 2019,
destinado a assessorar na estruturação, na formulação, na articulação, na implementação e no acompanhamento do Plano de Tecnologia Assistiva, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o acesso às tecnologias assistivas. O plano estabeleceu diretrizes e objetivos importantes, tais como eliminar, reduzir ou superar barreiras à inclusão, fomentar pesquisa, inovação e criação de produtos, fomentar empreendedorismos e cadeias produtivas, promover a inserção da tecnologia assistiva no trabalho e educação, priorizar ações voltadas ao desenvolvimento da autonomia e da independência individuais. Além disso, tem como objetivos a facilitação da linha de crédito, a agilização e priorização de procedimentos de importação de tecnologias assistivas, a criação de mecanismos de fomento e de criação de tecnologias nacionais, além de outros objetivos. A Lei número 14.789, de 1º de outubro de 2012, anterior à Lei Brasileira de Inclusão, instituiu no âmbito do Estado de Pernambuco a política estadual da pessoa com deficiência. Esta lei, contudo, dentro do avanço das políticas públicas legislativas, já sofreu uma série de alterações recentes e pontuais, que precisam ser estudadas quanto à harmonização e adequação ao Plano Nacional de Tecnologias Assistivas. Referenciando essas alterações, tem-se pelo menos 21 leis que alteraram a redação inicial, tais como a Lei nº 15.576, que definiu os critérios para deficiência visual, a Lei nº 17.054, que incluiu a proteção especializada aos direitos da mulher, do idoso, da criança e do adolescente com deficiência, a Lei nº 17.237, de 2021, que instituiu como linha de ação a garantia de recursos de acessibilidade e tecnologias assistivas no processo de ensino e aprendizagem da pessoa com deficiência, dentre outras. Paralelamente ao avanço das políticas públicas, as grandes empreendedoras da tecnologia se aperfeiçoam no uso aprimorado de tecnologias com o uso de inteligência artificial, que trazem um elemento diferencial à autonomia da pessoa com deficiência. Nesse sentido, resta perquirir se o ideal estabelecido pelas alterações legislativas mencionadas se refletem na oferta prática de tecnologias assistivas a todos, através do SUS, o Sistema Único de Saúde Brasileiro. É interessante mencionar que há um forte diferencial nas chamadas neurotecnologias, que são confeccionadas com o uso de inteligência artificial. Elas aprendem, se adaptam e preveem as necessidades dos usuários, oferecendo uma experiência mais intuitiva e eficiente. No presente estudo, focaremos nas deficiências de locomoção e de comunicação. Nesse sentido, podemos citar as próteses robóticas com inteligência artificial, que capturam sinais musculares ou cerebrais e traduzem esses sinais em movimentos mais precisos, os narradores inteligentes, que melhoram a descrição de conteúdos e personalizam a experiência de leitura para usuários cegos ou com baixa visão, os assistentes virtuais de voz com inteligência artificial, que aprendem o padrão do usuário e oferecem uma experiência personalizada, os sistemas de comunicação aumentativa e alternativa, CAA, com inteligência artificial, que buscam rever e sugerir frases com base em padrões anteriores de uso do usuário, facilitando a comunicação. As cadeiras de rodas inteligentes com inteligência artificial, que navegam em ambientes complexos e de forma autônoma. Neste ano de 2025, em Pernambuco, é importante mencionar que houve a criação do programa Pernambuco Acessível, que é o primeiro programa estadual integrado voltado à inclusão e acessibilidade. Seu objetivo é fortalecer políticas públicas que garantam autonomia, qualidade de vida, proteção e direitos para pessoas com deficiência e suas famílias. Construído com base no diálogo social, a iniciativa recebeu mais de 200 propostas da sociedade civil por meio da escuta popular. Entre as principais ações do programa, destacam-se a construção e requalificação de centros de atendimento para estudantes com deficiência, a implantação de 111 novas salas multifuncionais e a requalificação de outras 349, a distribuição de kits individuais para 100% dos alunos com deficiência visual, auditiva e transtorno de espectro autista, a entrega de mais de 30 veículos adaptados para garantir o transporte acessível para mais de 3.800 estudantes com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento. O programa conta com um investimento superior a 400 milhões de reais. Eita.
Mas será que essa iniciativa está antenada e equiparada com o nível de avanço das tecnologias ofertadas pelo mercado? A iniciativa é importante, sobretudo porque envolve principalmente a criação de centros de atendimento educacional especializados, mas as diretrizes e objetivos do Plano Nacional precisam ser eficazes e isso envolve uma melhor articulação entre o setor privado de produtos inovadores e os governos. Há no Brasil um sistema de governança teórico ideal e articulado com os princípios internacionais de proteção à pessoa com deficiência, mas sua eficácia precisa ser acurada e cobrada por meio de políticas públicas que exigem profunda articulação com o terceiro setor. Muito obrigada. Parabéns, doutora Juliana, pela apresentação. Muito bem desenhada a sua apresentação, eu achei muito clara, e um tema muito interessante, né? E é interessante a gente ver a experiência de Pernambuco, que está aí muito bem colocado. Parabéns. Parabéns. Eu acho que depois no final a gente deixa uns minutinhos para as perguntas, ok? Tá joia. Vou convidar então a Martina Mastro Domenico, que é da Itália. Martina, você vai fazer a sua apresentação em italiano? Hi, good afternoon, everyone. I'm from Italy, so I'm gonna speak in Italian, but I try to speak slowly. In this way, maybe you can understand better. I'm trying to share my presentation, but I have some troubles with the privacy setting, so I'm so sorry about that. I spent also a lot of time in typing the slides, but I don't know why I cannot share them. I'm gonna try to speak slowly. And my article is about città a zero emissioni e diritto a una transizione giusta. Il tema da me presentato è un tema estremamente rilevante e multidisciplinare, che tocca più ambiti del diritto. È un tema, infatti, che può essere declinato nella tutela ambientale, nella dimensione sociale e nella governance giuridica. Le città, come oggi le conosciamo, producono circa il 70% delle emissioni globali. Ciò ci fa comprendere come ogni strategia di neutralità climatica debba necessariamente contemplare le aree urbane. Tuttavia, la transizione non deve limitarsi ad un approccio puramente tecnico, ma deve concentrarsi anche sugli aspetti sociali, che a causa della transizione stessa potrebbero acutizzarsi. Il rischio, infatti, è quello di supportare una transizione tecnica che ignora gli impatti sulla coesione sociale, sull'equità territoriale e sui diritti fondamentali. Cosa intendiamo per transizione giusta? Intendiamo un processo che non solo riduca le emissioni in atmosfera, ma che tuteli i diritti fondamentali dei cittadini, che venga garantita l'inclusione sociale e che assicuri una distribuzione equa di costi e benefici. Senza infatti dei correttivi, la transizione può accentuare delle disuguaglianze. Pensiamo ad esempio all'aumento dei costi energetici, piuttosto che alla difficoltà di accesso alla mobilità verde. Il quadro normativo internazionale e europeo, a partire dall'Accordo di Parigi e dal principio 10 della Dichiarazione di Rio, ha posto delle basi per un cambiamento culturale e giuridico.
Questi strumenti, infatti, non menzionano esplicitamente un diritto soggettivo alla transizione giusta, ma ne delineano delle fondamenta attraverso il diritto alla partecipazione, il diritto all'informazione e alla giustizia in materia ambientale. Anche a livello europeo sono stati svolti quindi dei passi importanti. Ricordiamo il regolamento 1119 del 2021 che ha reso giuridicamente vincolante l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, così come la direttiva RED 2. La direttiva RED 2 promuove l'energia rinnovabile evidenziandone l'accessibilità e l'inclusività nella procedura. Si parla anche delle cosiddette CER, le comunità energetiche rinnovabili, che sono destinate alla popolazione e alla comunità. Inoltre è stato anche istituito il fondo europeo, il Just Transition Mechanism, che è un fondo europeo che arriva a 55 miliardi per alleviare l'impatto socio-economico della transizione ed è rivolta a tutti quegli stati membri e a quelle regioni che sono ancora dipendenti dai combustibili fossili. Tutto ciò però non basta, è fondamentale agire a livello urbano perché la città è il luogo in cui la transizione si svolge, dove si concretizza ed è dove è più urgente garantire equità. E quindi il mio approccio è un approccio multilivello. Prendendo ad esempio alcune esperienze virtuose, analizzo nel mio paper infatti il caso di Bilbao in Spagna, che è un nuovo distretto che è stato costruito tramite un partenariato pubblico e privato a prova di alluvione. Ma ancora abbiamo nuovi modelli economici come quello di Amsterdam, che è un modello di economia a ciambella, as a donuts. È un approccio innovativo perché mira a bilanciare il benessere sociale e la sostenibilità ambientale. E poi ancora abbiamo il caso di Bruxelles, dove sono stati istituiti dei fondi per dei fondi ridistributivi per il clima. Il diritto quindi alla transizione, a mio parere, dovrebbe focalizzarsi su 3 pilastri. Il primo è sui diritti procedurali, quindi diritto all'accesso all'informazione, diritto alla partecipazione dei cittadini. Il secondo pilastro sono i diritti sostanziali, quindi accesso equo all'energia e alla mobilità sostenibile. E il terzo pilastro comporta i diritti redistributivi, quindi utilizzo di strumenti finanziari per i cittadini che si apprestano alla transizione ecologica. La proposta su cui verte il mio paper è volta a individuare delle proposte concrete, delle proposte operative, come ad esempio l'introduzione di strumenti di valutazione dell'impatto sociale all'interno delle politiche ambientali. Quindi creare un dialogo tra i cittadini e le istituzioni, magari anche attraverso delle specifiche deleghe ai comuni. Inoltre, ci sono molti strumenti innovativi che potrebbero essere utilizzati a sostegno di una transizione giusta.
per esempio i green bonds, che se fossero implementati con degli indicatori sociali potrebbero essere degli strumenti a sostegno della transizione. Oppure una proposta di tavolo di negoziazione dove sono presenti tutti gli stakeholder, sia i pubblici che i privati che i cittadini. La città, in questo senso, assume un ruolo altamente strategico perché è protagonista di un nuovo patto giuridico per la neutralità climatica. E infatti solo incorporando l'inclusione, l'equità e la partecipazione nei processi decisionali sugli aspetti ambientali possiamo effettivamente parlare di una transizione giusta, e le città in tal senso devono guidare una nuova alleanza tra diritti fondamentali dell'uomo e diritti ambientali. Grazie. Obrigada. Muito boa a apresentação, Martina. Nós conseguimos acompanhar tranquilamente. Imagino que você também, talvez seja mais fácil para o brasileiro entender o italiano do que para você entender o português. Não sei se você nos compreende bem quando falamos devagar, mas conseguimos entender tudo que você falou muito bem. A sua exposição foi muito boa, e o seu tema é muito, muito interessante, muito relevante. Parabéns Thank pela you so exposição. much. I can understand you. I'm so sorry that I cannot speak Portuguese. I'm so sorry about We that. can understand everything you said. As Uh, much as you understand, I'm happy about that. yes, because you speak very slowly, so it's easy to understand Italian. It's not a problem. So, Thank- congratulations for your presentation, okay? Thank you. Parabéns pelo texto, pela apresentação, né? É um tema relevantíssimo, né? Essa questão, essa análise aí da justiça social, inclusão, das políticas aí de transição ecológica urbana, isso é importantíssimo atualmente, né? Parabéns. Vou convidar agora a professora Patrícia Sardeto, da PUC do Paraná, vai falar sobre governança de dados pessoais em cidades inteligentes. Patrícia. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando aqui do evento. Nesse painel tem uma colega também que é da PUC Paraná. Eu atuo no campus Londrina, então é no interior, não conheço Mirela, né? Mas nós somos da mesma instituição. A proposta aqui do artigo é abordar um tema que eu já pesquiso há algum tempo, que é a questão do tratamento de dados pessoais, né? Ligado agora a uma temática que nós estamos introduzindo nas nossas pesquisas, né? Então, eu atuo no direito constitucional, também em disciplinas de direito e tecnologia. Nós temos um grupo de pesquisa aqui na PUC Paraná que é em direito e inovações tecnológicas, já um grupo de 10 anos, né? Recentemente criamos um laboratório de inovação jurídica, então essas temáticas aqui, né, envolvendo tecnologia, sempre muito presente, mas aqui uma frente nova de pesquisa olhando as cidades inteligentes e o porquê do despertar para o tema, né, em relação às cidades inteligentes. Porque Londrina pretende ser uma cidade inteligente, né? Nós já ganhamos aí algumas premiações, a gente sabe que nesse universo de cidades inteligentes existem alguns rankings, indicadores diferentes, né? Então, em um ou outro a gente já tem se destacado e é a justificativa, então, aqui da pesquisa, né? A proposta aqui é justamente olhar a evolução, né, do conceito de cidade inteligente
ao longo do tempo. Então, acho que o que a Martina acabou trazendo aqui, né, esse olhar mais social, humano, de sustentabilidade, ele vem se firmando agora ao longo do tempo, então é um objetivo aqui da proposta. Também entender como a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí falando especificamente do Brasil, né, como a LGPD, ela tem essa interface com as cidades inteligentes, e ao final trazer a proposta da governança de dados pessoais. Né? Como metodologia de pesquisa, eu trabalho com o método sistêmico de Maturana e Varela, não é muito conhecido, mas a proposta é trabalhar conceitos estruturantes para que nós possamos deduzir, né, trazer inferências a partir desses conceitos estruturantes, que aqui no caso, né, trata-se de cidades inteligentes e todo o sistema de proteção de dados pessoais e também a questão da governança, né? Então a gente faz um apanhado no início para justamente trazer essa evolução do conceito de cidades inteligentes, passando bem rapidamente, né, por essa análise, dizendo que, né, no início a ideia era construir cidades tecnologicamente inteligentes, né, então a questão das TICs eram fundamentais, que depois a gente passa para uma segunda geração que mais ou menos a gente pontua ali para 2007, 2008, né? Esqueci de colocar o tempo aqui só para me. Tá. É, que o foco passou a ser, né? Olhar as cidades que já existiam e tentar tornar essas cidades inteligentes, e aí nós tivemos início de parcerias público-privadas, que também continuam, né? A Martina acabou trazendo essa ideia, e agora uma terceira geração de cidades inteligentes, né? Que nós temos aí maior conectividade, disponibilidade de redes, então essa conectividade muito maior nas cidades inteligentes. Isso como aspecto geral, né? Nós tivemos aqui no Brasil algumas iniciativas em termos de programas para estruturar, né, como trabalhar as cidades inteligentes aqui no Brasil. Então, a gente coloca isso ali no artigo. Temos aí como último, talvez, né, mais recente, a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que a gente encontra ali, né, um conceito focado no Brasil. É importante a gente também pontuar a importância de localizar a temática, né? De forma aqui no Brasil, né? Porque a gente está tratando de um tema que é global, mas aqui para o Brasil, o que é importante reconhecer como cidade inteligente. Então, essas estratégias aqui no Brasil, a fim de contextualizar a temática, e no fundo a gente quer demonstrar que, né, a cidade hoje, quando ela pretende ser uma cidade inteligente, ela tem uma infinidade de fatores e de atores para congregar, que transforma toda a questão e torna ela muito complexa, né? Porque se a gente fala, né, de toda essa inovação tecnológica em um ou outro setor, a gente consegue reduzir um pouquinho a aplicação, mas trazendo isso para o âmbito das cidades, a gente tem aí o setor da saúde, governo, nós temos o próprio jurídico, educação, ambiental, então todos os setores ali envolvidos. E como é que a gente tem essa interface, então, com a LGPD, com a proteção de dados? A conectividade hoje fez com que o número a quantidade de dados,
né, crescesse de uma forma que a gente não consegue nem mais dar conta de como tratar esses dados, né? E nós temos no Brasil a LGPD, que é extremamente recente, né? Se a gente comparar com o universo da União Europeia, né, que já tem mais de 50 anos trabalhando proteção de dados. Para nós aqui é uma questão recente. Eu já pesquiso há mais tempo proteção de dados, mas estou trazendo isso para o universo das cidades e como trabalhar isso nas cidades. Então, o que que a gente percebe, né? Questões que envolvem vigilância e controle, o uso comercial desses dados que são captados, a possibilidade de vazamento de dados, de compartilhamento de forma inadequada, discriminação que pode existir, né? Então, são alguns elementos aqui quando a gente está falando dessa circulação de dados pessoais, né? Aqui enfatizando dados pessoais, que pode acontecer nesse ambiente das cidades inteligentes. Algumas medidas são possíveis, né? A gente tem aqui no âmbito do Brasil, né, e da LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem lançado aí algumas orientações também específicas para cidades inteligentes, né? Então, são 2 documentos que a gente se baseia aqui também na pesquisa, já trazendo alguns cases interessantes, né, de como aplicar ou de como a LGPD pode auxiliar as cidades a encarar de forma mais adequada essa problemática. E aí a proposta mesmo do nosso trabalho é trazer a ideia de uma governança de dados pessoais a partir de uma governança local. A gente não quer fazer o artigo um estudo de caso, mas trazer a experiência aqui de Londrina em relação à governança, né? Então, nós temos aqui na cidade um ecossistema de inovação bastante atuante, que já de forma oficial, né? Desde 2017, nós temos o Estação 43. O 43 é referência ao DDD de Londrina, né? Então, Estação 43, que abarca, hoje nós somos em 12 governanças setoriais. Então, desde governança da APL de TICs, de setor de eletromecânica, comércio, instituições de ensino. Então, nós temos várias verticais aqui, trabalhando nessa governança do ecossistema de inovação, que a gente entende que pode sim ser uma solução para a governança de dados pessoais, né? Então, a gente está olhando um problema específico, que é justamente esse tratamento dos dados pessoais que surge no ambiente das cidades inteligentes por conta das tecnologias. E como fazer isso da melhor forma? Eu acho que casa muito aqui, né? Embora a Martina tenha falado de sustentabilidade, da questão social, mas se conecta muito com essa fala no sentido de trazer para o cidadão, trazer para o setor produtivo, trazer para a academia, junto com o governo, essa análise de como trabalhar os dados que são gerados no ambiente das cidades inteligentes, né? Seja através de câmeras de vigilância, então as imagens que são geradas, as informações cadastrais, né? A gente tem uma infinidade de dados gerados, mas a gente entende que, né? Então a proposta que se coloca aqui é justamente ter uma governança de dados pessoais a partir já dessa configuração de governança das cidades, que deve ser estruturada e deve ser esse sustentáculo, né? Não uma coisa de cima para baixo, mas que seja permeado por esse diálogo dentro da cidade. A proposta é essa. Agradeço.
Muito bem, Patrícia, parabéns pela apresentação. Um tema realmente muito interessante, a questão da LGPD, né? E vem trazendo aí esses novos desafios, né, para cidades inteligentes. É muito clara a apresentação, muito bem colocadas as ideias. Parabéns. Vamos convidar Parabéns. agora Jader Esteves da Silva, me parece que quem está presente é a Caroline Pereira do Nascimento da Costa, da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, né? Boa E da tarde. Universidade Unigran Rio, não é isso? Pois não, Boa Sara? tarde. Estamos os três presentes. O meu nome saiu numa correção no programa, mas são três autores. E hoje quem vai apresentar sou eu, Francisca Sara Dantas Brito, e o Jader Esteves, mas a Carolina também está presente. Muito bem, então. Então, o tema de vocês é governança e inteligência artificial no planejamento das contratações públicas, né? Isso. Inovação com ética e eficiência. Ele não está com a palavra. Conseguem enxergar minha tela? Ainda não. Iniciou o compartilhamento, mas ainda não apareceu. Agora sim. Deixa eu abrir aqui. Se você colocar no modo tela inteira, isso, ótimo. Apareceu agora? Coloquei aqui. Apareceu. Ficou ótimo. Certo. Tá passando o slide? Passou para o segundo? Ainda não, Sara. Às vezes dá um delay um pouquinho. Ainda não passou. Deve ter aberto uma outra aba aí para você, não? Agora foi? Agora foi. Sim. Tá, perfeito então. Opa, saiu aqui. Vou colocar aqui para começar. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, é uma honra estar aqui presente no Congresso, compartilhando com vocês uma reflexão sobre um tema que dialoga com os desafios contemporâneos da gestão pública, que é a integração entre governança, planejamento e tecnologia, especialmente a inteligência artificial, no âmbito das contratações públicas. Nosso trabalho propõe uma abordagem que une inovação com responsabilidade, sempre com foco na promoção da ética, da eficiência e da governança da administração pública. Esse trabalho, então, como eu falei, foi elaborado por três autores, né? O Jader, Caroline e eu. São três profissionais que atualmente são oficiais da Marinha do Brasil e com experiências diversas em diversos âmbitos de conhecimento, o que nos permitiu uma análise, ampliar o olhar sobre as contratações públicas, indo além da técnica, explorando também os aspectos institucionais e valorativos envolvidos. A gente vai seguir esse sumário, né? Dividimos a nossa apresentação em 9 partes. Então, para introduzir, o nosso estudo partiu de uma constatação contemporânea em relação à era da transformação digital, que trouxe novas ferramentas, especialmente a inteligência artificial, que podem impactar profundamente a administração pública. Mas o questionamento que fica é: como conciliar essa inovação com princípios fundamentais como legalidade, transparência, ética e responsabilidade? No contexto e desafio que a gente apresenta é que a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que é a Lei número 14.133, reforçou o papel estruturante do planejamento nas contratações públicas, além de exigir de forma expressa mecanismos robustos de governança. E, além disso, o acúmulo de dados governamentais exige uma administração ética e eficiente dessas informações.
Então, resumindo, existe uma pressão por mais qualidade, agilidade e transparência nos processos licitatórios. A inteligência artificial apresenta um grande potencial para melhorar o planejamento e as decisões administrativas, contudo, a gente não pode ignorar os riscos éticos e institucionais. Objetivos e delimitações. Então, o objetivo central do estudo é analisar, à luz da governança, como que a inteligência artificial pode ser incorporada ao planejamento das contratações, equilibrando inovação com ética e eficiência. A gente delimitou o escopo da pesquisa administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, por 3 principais razões, né? A questão da lei de licitações atuar como norma que é simultaneamente federal e nacional, sobre regulamentações diversas em outros entes não permitirem uma padronização, então a gente precisa de um embasamento único, e da União ter o potencial para influenciar o restante dos entes. Então, por isso a gente fez essa delimitação. Em relação à governança e planejamento, o que abordamos no artigo é que governança pública envolve, por definição, liderança, estratégia e controle institucional, sendo essencial na fase de planejamento das contratações. A lei de licitações e contratos exige gestão de riscos e controles internos estruturados em linhas de defesa, e tratando, inclusive, o planejamento como a primeira linha de defesa, né? A parte inicial ali. Então, ela é o planejamento é o centro desse sistema e vai se materializar mediante documentos como o DFD, que é o documento de formalização da demanda, o ETP, estudo técnico preliminar, análise de riscos e termos de referência. Nesse sentido, a gente tem um papel importantíssimo, que é o dos setores requisitantes e técnicos. Inclusive, tem o decreto, o 10.947 de 2022, que reforça que o setor requisitante deve validar a necessidade da contratação, a área técnica deve propor requisitos operacionais, e ambos fazem parte dessa primeira linha de defesa, conforme eu mencionei, e precisam elaborar a documentação de planejamento. O Tribunal de Contas da União, inclusive, avalia que a maturidade desses instrumentos é essencial, porque falhas geram impactos, como objeto mal definido, riscos não visibilizados e escolhas desenhadas com interesse público, ou seja, vai levar a uma contratação que não atinge o interesse desejado. Assim, o planejamento se concebe como uma arena decisória onde deveríamos ver cooperação, técnica e liderança, que seria o cenário ideal para incorporar a inteligência artificial de forma responsável. Nesse sentido, também a gente trouxe a questão da governança de dados, onde a gente destaca que a governança de dados é crítica para assegurar qualidade, rastreabilidade ética na informação, precondiciona contratações baseadas em evidências integradas ao planejamento e ao controle de riscos, a governança de dados, que também é importante fazer distinção de governança de tecnologia da informação ou da proteção de dados pessoais, sendo o seu foco na qualidade da informação institucional, ou seja, para embasar uma tomada de decisão mais acertada com base em dados confiáveis. Então, falhas em dados afetam diretamente a direção responsável, evidência da relevância institucional da governança informacional. Agora eu vou passar a palavra para o Jader. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com as senhoras e com os senhores. Vou falar sobre a inteligência artificial aplicada ao planejamento da contratação pública, né? Porque aqui nós temos diversas possibilidades que a ferramenta traz para a gente, né? Quando a gente olha para a inteligência artificial, né, generativa, em especial os modelos de linguagem, a gente está falando de ferramentas que têm um potencial disruptivo, né, capaz de transformar a administração pública. Então, quando a gente observa as etapas do processo de contratação, né, a parte de planejamento imposta a todos os entes federativos, todos os órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional dos entes federativos brasileiros, nós vamos perceber que nós vamos ter diversos documentos que são diariamente elaborados e que vão ter na ferramenta, né, uma forma de potencializar aquilo que, de fato, né, a gente espera da administração. Então, estamos falando de geração de estudos técnicos baseados em cenários simulados, estamos falando de estimativa de preços com apoio de aprendizado de máquina, né? Então, nós podemos automatizar alguns processos que são feitos hoje por seres humanos e que são processos objetivos. Então, temos como já utilizar a IA generativa para detecção automática de riscos e geração de cláusulas, né, contratuais, produção de relatórios, ou seja, nós temos diversas aplicações para a inteligência artificial, né, na etapa de planejamento. Naturalmente, existem riscos envolvidos, né, em cada uma dessas aplicações, e é isso que a gente aborda também no nosso artigo. A gente traz
cada um dos documentos que são produzidos durante a fase de planejamento, abordamos as possibilidades de uso da inteligência artificial, né, de forma ética e responsável em cada uma dessas etapas e também os riscos envolvidos. Pode passar, por favor. Sabe? Então, quando a gente fala dos riscos éticos e supervisão, a intenção aqui é demonstrarmos que a aplicação da inteligência artificial, né, dentro de uma estrutura institucional, ela deve ser feita visando utilizar esse tipo de ferramenta como instrumento de apoio e não de substituição. Então, aqui a intenção não é substituirmos a racionalidade administrativa. A intenção é, de fato, trazermos escolhas por meio de uma ferramenta que vai trazer possibilidades, análise de dados que nós, seres humanos, temos nossas limitações e, consequentemente, né, vamos ter ali a possibilidade do ser humano arguir, né, e apresentar seus, as suas ponderações acerca daquilo que é valorativo, político e social, que naturalmente não vai poder ser apreciado por uma inteligência artificial. Então, decidir o que contratar, quando e como, são critérios que envolvem esses juízos e que naturalmente vão extrapolar os limites da lógica, né, algorítmica e também vão exigir ali um discernimento humano qualificado. Então, quando a gente pensa na automatização de decisões, né, com inteligência artificial e o planejamento das contratações públicas não está longe disso, nós temos riscos que vão impactar esses pilares clássicos da administração pública. Então, temos questões ligadas à opacidade algorítmica, né, que dificulta a explicação e a criticidade daquilo que foi decidido. Temos prejuízo à transparência e também à accountability. Fica difícil da gente exercer um controle sobre como esses processos estão sendo desenvolvidos, razão pela qual nós precisamos ter o ser humano envolvido nesse processo, no loop, né, para poder explicar e, inclusive, ser responsabilizado, se for o caso. Vieses algorítmicos que podem criar tendências de contratações públicas, favorecendo empresas, né, favorecendo nichos de mercado que também podem prejudicar a forma como a administração pública contrata, e a erosão da discricionariedade aqui, sob uma perspectiva ainda mais específica, né, dentro dessa questão das subjetividades administrativas, da apreciatividade administrativa, né, que é aquela decisão que é feita pelo agente público, que leva em consideração outras questões que não somente aqueles parâmetros estabelecidos em lei, mas parâmetros que são sociais, políticos, né, que dependem ali do dia a dia do operador. Pode passar, por favor. Então, por fim, né, já que o nosso tempo já está se esgotando, a intenção do nosso artigo foi trazer à tona aqui, né, que a inteligência artificial ela representa de fato uma fronteira importante para a inovação na gestão pública, mas essa fronteira ela tem que ser feita de forma ética, né? A gente tem que atravessar essa fronteira de forma ética, acompanhado, obviamente, de uma governança sólida que vai ser capaz de, por meio de uso estratégico dos dados, capacitação institucional e protagonismo dos servidores, entregar, né, aquilo que a sociedade espera de nós, né, atingir de fato o interesse público primário e secundário. Então, o planejamento das contratações ele deve ser um espaço de inteligência coletiva, e aqui a gente está falando de utilização de tecnologia como um suporte e não como uma substituição ao ser humano, né, que, por final, vai trazer ali a decisão pública, né, vai trazer a decisão política, técnica para o caso concreto. Então, assim, temos certeza que conseguiremos avançar rumo a uma administração mais moderna, eficiente e, acima de tudo, comprometida com o interesse público. Espero que as senhoras gostem do nosso trabalho, esperamos as críticas, né? As críticas são sempre muito importantes e permanecemos aqui à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida, esclarecer qualquer ponto do nosso artigo. Obrigado. Muito obrigada, Sara, Jade, parabéns aos três, também a Caroline. Está muito bem redigido o trabalho de vocês, né? Nós fizemos a avaliação. E é um tema muito, muito interessante para quem trabalha diretamente, né, com a administração pública, que é o nosso caso, a gente dá assessoria para municípios, então trabalha bem com a Lei 1483, com esse procedimento, né, de planejamento das contratações, e realmente o trabalho é bastante instigante. Estou aguardando aí a publicação, né, depois do artigo. Parabéns. E aí, ao final, se alguém tiver alguma dúvida, a gente abre para as perguntas, ok? Vou convidar agora a Mirela Zilioto, que vai da PUC Paraná,
não sei se eu pronunciei correto, Mirella. Práticas de gestão da inovação, uma análise pragmática do impacto da contratação de novas tecnologias. Está com a palavra, Mirella. Muito obrigada, professora Viviane, pronunciou corretamente o meu nome, sim. Então, boa tarde a todas e a todos. Após cumprimentar aqui todos os presentes, especialmente na pessoa da professora Viviane, também do professor Raimundo, e também da minha colega de casa aqui, a Patrícia, que me antecedeu. Bom, como eu passo a minha apresentação, e como a professora Viviane já antecipou, o tema da minha pesquisa aqui é sobre práticas de gestão da inovação a partir de uma análise pragmática do impacto da contratação de soluções inovadoras, né, de novas tecnologias. Então, acho que é uma pesquisa que acaba por ser muito próxima também da pesquisa que foi apresentada anteriormente aqui pelos colegas, partindo aqui talvez de uma análise um pouquinho mais estrutural e não tão focada na inteligência artificial, mas entendo que certamente aí a gente vai poder realizar várias trocas, então fico muito feliz de ter um tema próximo aí da pesquisa que eu vou apresentar nesse momento. Então, a minha pesquisa ela ainda está em estágio incipiente, né? Então, aqui, dentro do resumo proposto, eu vou trazer alguns os requisitos iniciais, né, do projeto de pesquisa, e aí também aguardo ao final a contribuição dos professores. Então, a minha pesquisa, ela parte da constatação de que, embora exista uma tendência irreversível, né, de digitalização e implementação de soluções inovadoras pelo poder público, né, o que a gente viu, inclusive, na fala anterior dos colegas, na implementação de novas tecnologias, inclusive na estruturação de processos de contratação, né, e não só na contratação de novas tecnologias, a gente ainda não tem um procedimento administrativo padronizado, né, e eficiente para avaliar os impactos da implementação dessas inovações no setor público, né? Então, por isso aqui, o tema, o foco central aqui da premissa é justamente propor essa análise de impacto de implementação de inovação no setor público, não só na estruturação dos processos de contratação em si, mas na própria contratação de novas tecnologias para a consecução de direitos fundamentais, de serviços públicos e também melhorias em políticas públicas, né? Então, aqui, considerando, né, essa ausência desse procedimento administrativo, ao mesmo tempo também, essa ausência de procedimento administrativo para análise de impacto, a gente, ao mesmo tempo também, muitas vezes, parte de uma falsa premissa e de um senso comum de que a inovação traz sempre efeitos positivos, né? E os colegas até anteriormente comentaram que nem sempre, né? E as novas tecnologias, a inovação, elas trazem alguns efeitos que podem impactar, não diretamente aquela determinada contratação daquela solução, mas trazer efeitos negativos, né? Então, a gente tem inúmeras situações em que, de fato, a gente tem um interesse positivo na contratação, por exemplo, numa automatização, para trazer mais eficiência, mas sem pensar que, eventualmente, aquela automatização ela pode causar outros efeitos, como opacidade, por exemplo, falta de controle, né, externo, que foi o que foi colocado pelos colegas anteriormente. Então, diante disso, né, o interesse da minha pesquisa é investigar a possibilidade de instituição de critérios para mensurar esses impactos, né? Ou seja, critérios e objetivos para análise de impacto da contratação de novas tecnologias pela administração pública, de modo a assegurar que a adoção dessas novas tecnologias ocorra de fato, de maneira eficiente, estratégica e alinhada com o interesse público e o desenvolvimento sustentável, né? Então, aqui, às vezes, a gente até pode ter o atingimento do interesse público naquele primeiro momento ali, ou seja, para a consecução de um serviço público mais acessível, mas que pode causar um impacto ali numa questão de médio a longo prazo. Então, pode superar um problema talvez identificado a curto prazo, mas a médio e longo prazo isso pode trazer um problema no futuro. Então, é importante avaliar justamente para identificar esse impacto como um risco, para avaliar, a própria administração pública avaliar, né, dentro do seu apetite de risco, se vale a pena correr aquele risco a médio e a longo prazo, sabendo que ela vai eventualmente suprir ali a sua necessidade a curto prazo. Então, a partir da teoria da gestão da inovação de Joseph Teed e John Besson,
a minha pesquisa ela parte da premissa de que a inovação ela não é um evento isolado, ou seja, a contratação de novas tecnologias pelo poder público não pode ser um evento isolado, né? Então, eu preciso estabelecer e seguir um processo contínuo que exige planejamento, coordenação e monitoramento permanente, inclusive para acessar, eventualmente, a continuidade daquela inovação, ou seja, da implementação daquela inovação, no decorrer do tempo, a partir ali desse monitoramento que é realizado. Então, a pergunta problema que norteia a pesquisa é: quais seriam os critérios necessários para medir os impactos da adoção de soluções inovadoras com o emprego de tecnologia por parte da administração, como prática, então, de gestão da inovação? E aí a hipótese sugerida seria de que esses, né, impactos eles devem ser avaliados com base em critérios objetivos, que os critérios em si serão identificados ao longo da pesquisa, mas que vão ser definidos previamente nesse processo de gestão da inovação, com a possibilidade de ajustar conforme o contexto, né? Então, algo que foi comentado pelos colegas na fala anterior, justamente esse recorte de pessoas políticas que a gente tem, né, dentro do nosso país e que existe uma diversidade muito grande de interesses, contextos e realidades. Então, eu não posso aplicar a mesma realidade para a União que eu vou aplicar para o município de Serra da Saudade, que é o menor município do nosso país, né? Então, a ideia é trabalhar esses critérios objetivos, estabelecer os critérios objetivos, considerando o contexto, né, absolutamente diverso que a gente tem dentro do nosso país. Como objetivo geral, então, a ideia é buscar analisar, né, mecanismos jurídicos vigentes que permitem a adoção de práticas de gestão da inovação, então, avaliar eventualmente boas práticas, né, que permitam gestão de inovação, não necessariamente, e eu sei que os estudos são poucos no âmbito de gestão da inovação, no âmbito do poder público, né, ou seja, a gestão da inovação, ela está muito mais ampliada dentro da esfera privada, né? E também sei que não é possível fazer esse recorte de copia e cola. Então, a ideia é, de fato, buscar boas práticas que sejam possíveis ser interpretadas e aplicadas à realidade do regime jurídico de direito público, né? E como objetivos específicos, a pesquisa ela vai buscar apresentar os conceitos e classificação da inovação, definindo o uso para o estudo, né? Então, a gente sabe que a inovação, ela pode ser utilizada dentro de diversos ambientes, aspectos, temáticas, campos, né, de atuação. Então, a ideia é delimitar aqui o conceito de inovação para que informar, de fato, o que eu vou trabalhar enquanto inovação dentro da minha pesquisa, justamente porque hoje a gente também tem uma dificuldade em relação a isso, né? Ou seja, basicamente tudo é inovação, então, será que nada é inovação? Então, um cuidado em relação aos conceitos aqui é o primeiro objetivo da pesquisa. Identificar as premissas, né, para uma atuação administrativa inovadora, pensando que a digitalização, o fluxo transfronteiriço de dados, né, de fato, é difícil a gente impor barreiras para isso, mas é extremamente importante em razão dos efeitos e impactos, né, que eventual implementação de uma tecnologia pode causar como revés aí a execução, né, e adequação de entregas de serviços públicos à população. Analisar os impactos jurídicos e práticos da adoção das novas tecnologias, examinar experiências concretas, né, e de inovação tecnológica no setor público, e aí partindo, né, das principais tecnologias aí que hoje tem ganhado espaço, né, então, internet das coisas, blockchain, inteligência artificial, né, que são tecnologias emergentes e que cada vez mais o poder público tem buscado auxílio nessas tecnologias para tornar para de fato implementar a administração pública 4.0, digital, enfim, que é o que, né, dentro do que a gente tem como revolução hoje. E, por fim, além de definir quais seriam esses critérios, propor indicadores-chave que viabilizem a avaliação e implementação eficiente das tecnologias, né? Então, implementar critérios objetivos para definição e tomada de decisão estratégica para implementação
daquela nova tecnologia, mas também criar indicadores chaves para avaliação e monitoramento, para identificação se aqueles objetivos inicialmente estabelecidos, eles foram, de fato, atingidos ao final da implementação. Então, a justificativa da minha pesquisa, ela está alicerçada na complexidade crescente da sociedade, né? Ou seja, a gente tem uma sociedade em rede, a gente tem uma intensificação de interações entre setor público e privado, a gente tem uma massificação de tratamento de dados, né? Tem um fluxo transfronteiriço de dados, então a gente não tem mais fronteira, né? Quando a gente está falando de tratamento de dados, não só de dados pessoais, obviamente. Então, é claro que a digitalização dos serviços públicos e a adoção de solução inovadora tem um potencial, né, para melhorar a eficiência administrativa e também, de certa forma, tornar a administração pública mais próxima ao tempo que a gente vive hoje, né? Ou seja, a sociedade da informação, a gente, né, dentro da sociedade de dados, né, que a gente vive, mas a gente não pode esquecer que também apresentam riscos, né? E em razão disso existe uma avaliação técnica e fundamentada. Então, diante disso, né, e considerando que a gente já possui diversas boas práticas, inclusive pelos órgãos de controle, aqui chama atenção também do Tribunal de Contas da União, que tem apontado, né, para a importância dessa análise de riscos e da construção de indicadores de desempenho para orientar a adoção de soluções inovadoras pelo poder público, né? Então, por exemplo, chama atenção o ciclo que o Tribunal de Contas da União publicou para contratação ou implementação da tecnologia blockchain, né? Não é em todas as oportunidades que vai se implementar e vai ser aderente à implementação de uma tecnologia blockchain, por exemplo, preciso passar por um ciclo de avaliação para ver se faz sentido ou não, né? Então, considerando essas boas práticas que já indicam essa necessidade de análise, né, de impacto, análise desses possíveis riscos que podem ocorrer no caso da adoção, na má adoção, né, de novas tecnologias, espera-se que eu consiga contribuir, então, para a construção de um modelo de gestão de inovação para o poder público, né, que vá além daquele discurso abstrato e proponha, de fato, parâmetros concretos para a sua operacionalização no setor público. Muito obrigada. Parabéns, Mirela, pela exposição e pela pesquisa. Realmente o tema é muito, muito interessante, né? É um tema que, para a gente que é do direito, é um tema necessário de entender melhor esses processos, né, inovadores e de estabelecer critérios. Eu acho que vai ser um trabalho muito interessante. Eu vou passar a palavra agora para o Raimundo e depois eu faço as minhas considerações de uma forma geral. Nós também vamos apresentar um trabalho para publicação aqui na Iberojur, e eu escrevi sobre planejamento urbano, né? Nas cidades inteligentes, considerando essa questão do poder algoritmo, né? Então, falar de planejamento urbano é, antes de tudo, refletir sobre como o direito regula o espaço e distribui poder, tempo e pertencimento. Planejar é decidir quem terá acesso à cidade, né? Sob quais condições e com quais garantias institucionais. Desde a Constituição de 88, com o reforço do Estatuto da Cidade e da criação do Ministério das Cidades, o Brasil constituiu um sofisticado arcabouço jurídico para a política urbana, né? Ancorado aí no princípio da função social da propriedade. Essa função, né, prevista lá no artigo 5º, inciso 23 da Constituição, obriga que o uso da propriedade urbana atenda ao interesse coletivo, superando, né, aí a lógica da terra como mero ativo de especulação. Para concretizar esse ideal constitucional, o direito urbanístico dispõe de alguns instrumentos, né, instrumentos centrais, como o plano diretor, as leis de uso e ocupação do solo, né, a questão a lei de zoneamento urbano. Contudo, como a literatura tem mostrado, as experiências participativas no planejamento seguem sendo limitadas,
né? Em muitos municípios, né, nós trabalhamos com vários municípios mineiros, os espaços participativos, né, são bastante restritos, os conselhos são formais, né, e as conferências são de caráter consultivo, né? Na maioria das vezes, eles não deliberam sobre a questão do planejamento. Essa limitação decorre, muitas vezes, da fragilidade do modelo de descentralização, que transfere a responsabilidade pela política urbana sem assegurar meios estáveis de execução, né? O resultado é o que a autora Honig, né, chama de ambiguidade constitutiva, leis que existem, mas cuja aplicação depende da vontade política local. Nos planos diretores, essa ambiguidade se traduz em rituais de homologação, como a alerta Atzer, nos quais o conteúdo é previamente definido por atores estatais e só posteriormente, né, legitimado em processos participativos formais, mas esvaziados ao final. É diante dessa realidade que se impõe pensar um planejamento urbano com visão prospectiva, um planejamento que antecipe desafios, regule tecnologias emergentes e enfrenta desigualdades territoriais. Nesse contexto, é impossível ignorar o avanço do paradigma das cidades inteligentes. A ideia de integrar tecnologia ao espaço urbano pode, de fato, melhorar serviços, otimizar recursos e ampliar o acesso à informação. Porém, a inteligência urbana não pode se traduzir em opacidade jurídica. Cidades inteligentes estão muitas vezes sustentadas por sistemas algorítmicos que tomam decisões automáticas sobre circulação, segurança, habitação, fiscalização, investimento público. Se esses sistemas não forem regulados, corremos o risco de consolidar novas formas de desigualdade e discricionariedade invisível. Como lembra Pasquale, algoritmos não são neutros, são construídos com dados históricos que podem reproduzir padrões de exclusão, privilegiar interesses privados e reforçar a segregação urbana. Gentrificação assistida por dados é hoje uma realidade. Decisões automatizadas que valorizam determinadas áreas com base em perfis de consumo e mobilidade, expulsando populações vulneráveis sob a lógica da eficiência. Neste cenário, o direito urbanístico deve ser um freio normativo, um instrumento de democratização digital. É sempre preciso garantir aí a transparência dos algoritmos, né, acesso à lógica decisória automatizada, mecanismos de contestação e controle social sobre os dados e sistemas utilizados na gestão urbana. E aqui, mais uma vez, é interessante a gente analisar uma experiência internacional aqui de Madrid, né, que oferece algumas referências muito relevantes, né? Aqui em Madrid, durante a gestão do Ahora Madrid, foram implementadas práticas inovadoras de participação cidadã, que articularam tecnologia, política urbana e deliberação pública, né? O caso aqui da revisão do Plano General é exemplar, estruturado por meio de consultas públicas vinculantes, normas urbanísticas atualizadas e a elaboração da Memória Participação, documento que consolidou propostas oriundas dos distintos distritos aqui da cidade. Além disso, projetos como Madrid Puerta Norte, o programa Madrid Recupera e o pressuposto participativo mostram que é possível usar a tecnologia para empoderar a cidadania e não para substituí-la. Esse é o modelo que deve inspirar o Brasil, no meu ponto de vista, um modelo no qual o planejamento urbano ele seja normativamente forte, democraticamente participativo e tecnologicamente regulado. Para isso, proponho 5 fundamentos estruturantes na pesquisa, né? A cidade deve ser regida pelos valores fundantes da Constituição,
né, dignidade, igualdade, sustentabilidade, função social da propriedade. O planejamento deve ser intertemporal, baseado em cenários, dados e evidências, principalmente agora nesse momento de inovação, de mudanças profundas, especialmente na questão ecológica, né? Também a regulação, deve haver uma regulação da inteligência urbana, né? Os algoritmos devem ser auditáveis, justificáveis e juridicamente contestáveis. O dardo urbano não pode ser um segredo comercial. A participação ela tem que ser vinculante, né? Os espaços participativos devem ter capacidade real de influenciar os conteúdos das decisões urbanas. Não basta ser pro forma. Tem que realmente ter instrumentos efetivos e reais de participação da sociedade. E, no último ponto, é a questão do planejamento, deve ser exigível, coercitivo e protegido contra o esvaziamento por interesse de ocasião, né? Então, o controle aí de todo esse processo de participação, né? O poder para as pessoas e não para os algoritmos, né? Ele tem que ser assegurado. Planejar a cidade, portanto, dar forma jurídica ao futuro, né? É fazer aí do território um espaço de realização de direitos e não de reprodução de desigualdades. Obrigado. Muito bem colocado. Bom, então agora, para fazer o fechamento, bom, cidades inteligentes, quando a gente trata de cidades inteligentes, as cidades inteligentes, elas têm sido tratadas, né? Esse conceito tem sido tratado muito pelo direito urbanístico, pela própria arquitetura, né? Pelo urbanismo, vamos dizer assim, também pelas questões das ciências de tecnologia, né? Implementação de tecnologias novas, questão de blockchain, a questão dos algoritmos. E eu fiz uma pesquisa recente, e também nela eu discuto que o direito administrativo precisa se apropriar também e tomar assento nessa discussão. Então, quando a gente vê lá de trás, né, no Brasil, a administração patrimonial, depois no governo Getúlio Vargas, a transição para uma administração burocrática, depois no governo Fernando Henrique, a transição para uma administração que coloca, né, a eficiência como o grande objetivo, né? Então busca diminuir essa questão da burocracia para uma administração gerencial. E agora, na minha visão, a gente está diante de um novo paradigma, né? Que é o governo eletrônico, o e-government, que é uma nova forma de gestão que está se desenhando com o uso das tecnologias. E daí a importância do direito discutir esse novo paradigma de cidade, né? O Brasil, ele é referência, não sei se, né, muita gente sabe, mas o Brasil, ele é referência em termos de regulamentação de governo eletrônico, né? Durante a pandemia, nós tivemos um desenvolvimento muito grande nessa área, né? Hoje, o nosso governo federal, quase todos, não vou falar todos os serviços, mas grande parte dos serviços estão numa plataforma única, que é o eGov, que em outros países não tem uma plataforma única, né, um portal único que tenha interoperabilidade com diversos outros sistemas. Mas a gente ainda precisa que os estados e também os municípios consigam absorver essa tecnologia, essa questão da governança mesmo digital. No meu livro, eu publiquei a dissertação, foi uma dissertação que eu fiz em Portugal. Eu propus um conceito de cidade inteligente, de acordo com o direito administrativo, que seria o seguinte:
Cidade inteligente é um novo paradigma da administração pública, caracterizado pela reestruturação dos procedimentos de gestão administrativa em um ecossistema digital integrado a uma estratégia estruturada de desenvolvimento urbano sustentável que garanta de forma equitativa a satisfação do mínimo existencial a todos os cidadãos, promova a eficiência administrativa e estimule a participação ativa na elaboração de políticas públicas como expressão dos princípios constitucionais da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Então, o que eu venho trazendo é justamente isso, da questão de como o direito vai tratar dessas inovações que estão sendo propostas, né? Que vêm da tecnologia e que o direito precisa realmente trabalhar. Então, uma das questões que eu achei assim, que a gente realmente, né, tanto a Mirella trouxe, como o Jader, a Carolina e a Sara também trouxeram, é como será regulamentado na parte. Na parte anterior também nós tivemos alguns trabalhos que trouxeram esse tipo de discussão, né? Como será realizado essa inclusão, a importância da inclusão digital para não haver mais exclusão, para haver a transparência, para haver um controle também da tecnologia. Até teve uma professora que falou muito sobre a exclusão digital mais cedo, que foi muito interessante a discussão. Partindo ali, né, do direito das cidades, da própria cidadania mesmo, a importância da participação, tanto na parte de planejamento urbano, como também da apropriação dessas tecnologias, é importante, né, que as pessoas sejam incluídas e que tenhamos mesmo, né, uma cidade inteligente. E a pergunta que norteia meu trabalho é: cidade inteligente para quem? Porque os critérios, né, as dimensões trabalhadas é que vão definir o tipo de cidade que teremos. Daí a importância que os cidadãos realmente estejam incluídos e que não provoque ainda mais uma maior exclusão pelo uso da tecnologia, né? Que a tecnologia, é claro que a gente também não pode partir do pressuposto que a tecnologia é neutra, muito pelo contrário, né? Ela também tem aí essa questão, os algoritmos podem ampliar ainda mais uma exclusão, né? Pelo próprio poder algorítmico, vamos dizer assim. Então, era essas as minhas considerações. Eu vou abrir a palavra, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser tratar de fazer alguma pergunta para os palestrantes, está aberta a palavra. Boa tarde, pessoal. Vou aproveitar aqui só para fazer alguns comentários, né, principalmente sobre a pesquisa da Mirella. Particularmente, essa é uma temática que eu tenho pesquisado bastante, né, sobre essa introdução. Particularmente, eu estudo licitações de contratos administrativos, mais precisamente. Então, minha área de atuação é nesse campo, né, do direito aplicado a licitações. E eu tenho estudado bastante sobre essa questão da inteligência artificial, né? E aí a Mirella trouxe essa visão mais voltada para questões estruturantes, né? E é muito interessante a gente pensar sobre isso. E um ponto que eu trago até para a gente poder conversar, né? A gente pensa, por vezes, da institucionalização da aplicação de ferramentas, mas na prática, muitas vezes, essa a abordagem ela começa, né, de baixo para cima, né? Ela parte dos próprios servidores que buscam alternativas ali no seu dia a dia para tornar seus processos mais eficientes e acabam utilizando determinadas tecnologias que estão à disposição e que são massificadamente expostos a eles, né? São apresentados a eles de forma recorrente pela mídia, né, pelos algoritmos, pelas redes sociais, sobre a necessidade de saber utilizar a ferramenta, que a ferramenta vai tirar o emprego dele, se ele não aprender a utilizar, alguém que sabe utilizar vai tirar o emprego dele. Aí tem toda uma mística, né, que por vezes vai fazer com que o servidor ele busque entrar, busque utilizar esse tipo de tecnologia, mas não tenha preocupações éticas, né, nessa utilização.
E quando eu vejo um fórum como esse, que as pessoas trazem essas pautas, né, que aqui é isso, né, quando a gente fala de direito aplicado à tecnologia, a gente está discutindo, né, limites éticos, né, limites sociais, políticos da utilização da ferramenta. E é legal saber que existem pesquisadores, como a Mirella, né, como os demais participantes que aqui apresentaram, que estão preocupados em trazer essa visão, né, que vai limitar, de alguma forma, né, a utilização errada da ferramenta. E hoje, uma preocupação que eu tenho muito latente é justamente o pessoal que utiliza de qualquer forma. Então, né, tanto eu quanto a Sara, quanto a Caroline, nós somos oficiais da Marinha do Brasil, e a gente percebeu, né, que na nossa instituição, por exemplo, porque é uma tendência natural na nossa instituição, não sei se nos demais órgãos e entidades da administração pública federal essa tendência ela se materializa, mas na Marinha a gente está falando de uma redução de pessoal e um aumento de atribuições institucionais. E aí essa discrepância acaba fazendo com que as pessoas, né, busquem meios alternativos para tornar seu trabalho mais eficiente. Afinal de contas, as pessoas querem viver, né? Elas têm suas famílias, têm seu tempo livre, e a gente foi percebendo que na nossa instituição as pessoas começaram a utilizar a inteligência artificial de forma desregrada, né? De qualquer jeito. E aí a consequência é clara, a consequência é você pegar um documento, por exemplo, um, o estudo técnico preliminar, com informação errada, com uma análise de mercado que é incoerente com a realidade daquele órgão, uma resposta a um pedido de impugnação que vai estar enviesado partindo do pressuposto que o edital está certo, o que não necessariamente é uma verdade, mas quando a pessoa ela insere lá um prompt, um comando, pedindo que responda aquele pedido, aquela impugnação com base no edital, parte do pressuposto que eu estou dizendo que o edital está certo. Né? Então a gente começa a perceber que essa utilização ela tem riscos que ultrapassam a mera a figura política da instituição, né, do órgão da entidade, do ente federativo. A gente está falando de distorção daquilo que a gente entende do que é de fato interesse público. Né? Então é muito legal poder estar num fórum como esse, com pessoas tão qualificadas, que estão realmente tão preocupadas com esse tema. E eu só gostaria de fazer esse comentário e agradecer a oportunidade, tá? Posso fazer um complemento? Maravilha. Jader, primeiro, parabenizar você, a Sara e a Caroline, né, pela excelente exposição e pelo tema. E dizer que eu também venho da pesquisa e da atuação na área de licitações e contratos, e eu sempre costumo dizer que a gente vê muito problema nessa área, né? E aí uma das formas de tentar resolver os problemas dessa área é com tecnologia, com inovação, e agora a gente vai resolver todos os nossos problemas. E essas minhas instigações, elas partem desde situações que são, de certa forma, banais, como, por exemplo, ver uma impugnação a um edital que é nitidamente formulada por um chat GPT da vida, ou uma resposta a uma impugnação, ou uma decisão recursal ali por parte, né, da Autoridade Superior de Certame, que tem citações erradas da Lei 14.133, por exemplo, também porque utilizou indevidamente ali alguma inteligência artificial, enfim, que pode até ter sido contratada por aquele poder público, mas também em relação, e isso por si só já é um grande problema, né? Porque isso impacta direitos fundamentais, contraditório, ampla defesa, etc. Mas também em razão de impactos que a contratação de soluções inovadoras ou novas tecnologias para solucionar um problema pode gerar outros problemas que a gente sequer pensa, né? Então, um exemplo que eu trago, por exemplo, é diversos municípios no país, né, pensando em zeladoria urbana e, enfim, asfaltamento, melhoria de sinalização, placas, tem contratado, né, algumas empresas para realizar esse monitoramento e levantamento dos dados, né? E a gente tem algumas empresas que fazem isso no país, e levantam muito bem os dados, mas qual que é o problema? A gente tem muito dado, a gente consegue identificar as informações, mas o município ele não tem a capacidade de dar vazão a esses problemas, né? Então, a contratação que era uma inovação, meu Deus, vamos melhorar a nossa zeladoria urbana, agora a gente vai saber onde estão os nossos problemas, na verdade gerou um outro problema, que é não conseguir estocar esses problemas. Então, a maior parte dos municípios depois foi pensar, puxa vida, não deveria nem ter contratado esse carrinho, porque agora eu tenho mais problema para resolver.
Então, os efeitos, né, logicamente, aqui, os municípios, eles deveriam ter pensado que eles iam ter muito dado para tratar, né? Então, é essa falha no planejamento, que acho que é algo que vocês abordam muito bem também na pesquisa de vocês, que vai impactar todos os danos ali futuros e os efeitos, né? E esses, talvez, esses impactos que a gente não avalia no começo. Então, eu vi que você já tinha disponibilizado ali, já aderi seu e-mail também, caso as meninas depois queiram disponibilizar, eu já anotei aqui. E acho que também como um agradecimento, né, pela oportunidade, e também como uma sugestão, acho que todos os colegas aqui comentaram, né, de pesquisas que inclusive já foram publicadas, os professores, né, falaram também das suas pesquisas, não sei se já foram publicadas ou não, mas disponibilizar esses links, né, não sei, aqui no chat mesmo, para a gente ter acesso e poder citar também os colegas, né, acho que todas as contribuições aqui, elas foram muito frutíferas, muito importantes, e acho que a gente tem que se apoiar também, né, os amantes aí de inovação no âmbito da administração pública, então, se disponibilizarem os links aqui, certamente vão estar na minha pesquisa. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jader, obrigada, Mirela. E você estava falando a respeito da contratação de inovação, Mirela, me lembrei da lei do marco, né, da contratação de startup, né, de inovação, que é complexo, é uma licitação bem complexa, né, de ser realizada, que eu acho que o poder público, principalmente municipal, ainda tem que tomar um cuidado muito grande. E a preocupação quando se contrata esse tipo de tecnologia com a própria LGPD, que a Patrícia disse, né? Porque aí, às vezes, é uma empresa privada que vai fazer a gestão desses dados, e aí a preocupação desse controle ético por parte, né, do poder público, que além do poder público saber tratar esses dados, também a empresa, né, terceirizada ali, que vai ter acesso a dados que não teria, né? Se não fosse essa contratação, de inovação do poder público. Bom, então acho que a gente conseguiu linkar, né, todas as apresentações, eu acho que estão todas muito dentro do tema, e acredito que assim que a Iberoju publicar, esse livro vai ser de grande valia, né, para todos nós que gostamos, né, dessa área, que somos aí pesquisadores. Eu até no meu escrito, eu vou tratar um pouco mais sobre esses critérios, essas dimensões que são analisadas, né, nas cidades inteligentes. A ABNT, ela tem umas NBRs que ela trata e faz essa qualificação de cidades inteligentes. Existem alguns outros ranqueamentos que levam, né, para uma ou para outra dimensão, que pesa uma outra dimensão, e eu acho que às vezes a dimensão humana fica um pouco à margem, né, tem um peso pequeno em alguns critérios. Então, já que você pediu, né, para a gente colocar o link, o meu livro é esse aqui, ó, que é a minha dissertação de mestrado que eu fiz em Portugal. Depois eu mando aí para vocês, eu tenho os e-mails, eu mando o nome direitinho. Isso. Mas gostaria de agradecer a todos, né, primeiro parabenizar a todos Sim. pelos trabalhos, né, foram trabalhos muito bem redigidos, muito bem feitos. E parabenizar também pela apresentação e agradecer a presença. E espero podermos encontrar presencialmente num próximo evento aí da Iberoju. Agradecer também toda a equipe da Iberoju, a Giovana, que tá aí online, minha colega do mestrado, a Andréia, que está aqui presencial conosco também. Agradecer toda a equipe da Iberoju, que tem nos dado aqui todo o apoio aqui na Espanha. Também quero agradecer a toda a equipe, eu, André, Giovana, Fábio, doutor Fábio, e a todos que participaram. Um grande abraço a todos.